Você já sentiu que, mesmo cercado de pessoas, ainda assim estava profundamente só? Já teve a sensação de que nada do que conquistou, aprendeu ou acumulou preencheu aquele espaço silencioso que existe dentro de você? Eu sei o que é isso. E mais do que saber, eu estudei durante décadas como esse vazio se forma dentro da mente humana. O que eu descobri é que esse vazio não é espiritual apenas, nem é psicológico apenas, é neurobiológico. É uma resposta direta do cérebro quando há uma desconexão profunda entre o eu racional, o eu emocional e o eu espiritual. A ciência pode medir o impacto disso. Quando uma pessoa vive desconectada de um propósito, o seu sistema nervoso entra em colapso sutil. As áreas do cérebro ligadas à motivação, como o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa, começam a reduzir a produção de dopamina. E essa queda química se traduz como apatia, desinteresse e, com o tempo, vazio existencial. O vazio, portanto, é a ausência de propósito convertida em linguagem química. Mas a boa notícia é que isso pode ser reprogramado. Existe uma forma de reconectar a mente ao que é essencial e de restaurar o equilíbrio interno, que gera significado, presença e serenidade. É isso que eu chamo de a conexão divina. Não é um conceito religioso, é um estado de coerência neural, emocional e espiritual que transforma a percepção da vida. Quando a mente se alinha com um propósito maior, algo muda profundamente. As ondas cerebrais se reorganizam. A energia mental que antes era usada para alimentar a ansiedade é redirecionada para construir clareza e foco. O cérebro literalmente se torna um campo de presença. E é nesse ponto que a neurociência toca o divino. Porque o sagrado, sob a lente da ciência, não é apenas uma ideia mística. É uma experiência mensurável de expansão de consciência, acessível a qualquer ser humano disposto a se reconectar. O vazio, ao contrário do que se pensa, não é um inimigo. Ele é um convite. Ele é o grito silencioso da mente pedindo reconexão com algo maior. Quando o cérebro humano se desconecta do que dá sentido à existência, ele entra em colapso perceptivo. O mundo perde cor, as relações perdem intensidade e a vida se torna um ciclo de repetições sem alma. Mas quando você começa a se reconectar com a energia que habita o seu próprio pensamento, tudo começa a mudar. A sua mente é o templo e o altar ao mesmo tempo, e é nela que o poder divino age. Há um ponto dentro do cérebro, estudado pela neuroteologia moderna, chamado de junção temporo-parietal. É ali que experiências de transcendência são registradas. Quando essa região é ativada durante a meditação, a oração ou a contemplação profunda, há um aumento de sincronia entre os hemisférios cerebrais. Essa sincronia cria uma sensação de unidade. O cérebro deixa de operar no modo de separação e passa a funcionar no modo de conexão. É quando você deixa de sentir que está contra o mundo e passa a sentir que faz parte dele. É quando o vazio deixa de ser um buraco e se transforma em espaço fértil para algo novo nascer. A conexão é o antídoto absoluto para o vazio. Não a conexão com o mundo digital, mas a conexão com a fonte interior. Essa fonte é o campo da consciência. Ela é o que as tradições espirituais chamaram de presença divina e o que a neurociência descreve como coerência neural. É um estado em que o coração e o cérebro entram em ressonância, pulsando no mesmo ritmo. Esse estado tem efeitos mensuráveis. A variabilidade cardíaca aumenta, o cortisol cai e a dopamina sobe. Você se sente em paz não porque tudo está resolvido, mas porque você está inteiro. O vazio não é mais um abismo, é o ponto de partida de uma expansão. A mente humana tem dentro de si uma arquitetura que reflete o próprio divino. Nós fomos criados para sentir propósito, conexão e transcendência. Quando negamos isso, adoecemos. Quando aceitamos, renascemos. O poder de Deus que reprograma a mente não vem de fora. Ele se manifesta quando você cessa o ruído interno e permite que o silêncio revele o que sempre esteve lá. A quietude é a linguagem de Deus dentro da mente humana. Através dela, o cérebro encontra harmonia e o coração encontra direção. A vida moderna, com seus estímulos constantes e excesso de informação, desconecta as pessoas de si mesmas.
Elas vivem ocupadas demais para sentir, aceleradas demais para perceber, distraídas demais para escutar a própria alma. E é essa desconexão que gera o vazio. Mas a cura começa no instante em que você decide se reconectar. O primeiro passo é entender que o vazio não é um defeito, é um diagnóstico. Ele mostra que o seu sistema interno perdeu a referência de significado. A segunda etapa é silenciar. O silêncio é o campo onde o divino sussurra. Quando você se cala, o cérebro reorganiza suas ondas, reduz a atividade do modo padrão, que é o circuito da ruminação mental, e ativa as redes de atenção consciente. A ciência chama isso de shift de coerência. O espírito chama de despertar. O silêncio é o laboratório de Deus dentro do cérebro humano. Quando você desacelera, quando fecha os olhos e observa o próprio fluxo de pensamentos sem se prender a eles, algo começa a acontecer no nível mais profundo da sua biologia. As ondas cerebrais migram das faixas de excitação beta para as faixas alfa e teta, que são os ritmos da introspecção, da criatividade e da reconexão emocional. Essa simples mudança elétrica cria um estado de coerência entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, reduzindo a hiperatividade da amígdala, que é o centro do medo. E nesse instante, quando o medo se cala, o vazio começa a perder poder. O que antes era um buraco se transforma num espaço de escuta. A neurociência mostra que pessoas que meditam, oram ou contemplam com intenção profunda ativam o mesmo conjunto de circuitos cerebrais ligados ao amor e à compaixão. Isso significa que a mente pode aprender a sentir presença e propósito da mesma forma que aprende uma nova habilidade. O cérebro é plástico. Ele se reorganiza conforme aquilo que você pratica repetidamente. Se você pratica a ansiedade, o seu cérebro se torna um especialista em ansiedade. Mas se você pratica a presença, o seu cérebro se torna um especialista em serenidade. A conexão com o divino, portanto, é uma prática neurobiológica tanto quanto espiritual. Não se trata apenas de acreditar, mas de treinar a mente para reconhecer a própria completude. E aqui está o ponto mais fascinante. Quando você entra em estados de coerência profunda, o cérebro começa a liberar uma cascata de neuroquímicos que restauram o equilíbrio e a vitalidade. A serotonina estabiliza o humor, a dopamina eleva a motivação e a ocitocina aumenta a sensação de amor e pertencimento. É literalmente como se a química do céu fosse ativada dentro do seu corpo. E isso não é uma metáfora poética, é ciência pura. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas que cultivam intencionalmente estados de gratidão, fé e presença têm uma atividade aumentada na ínsula anterior e no córtex cingulado, regiões associadas à empatia e à consciência de si. Isso prova que a fé e a conexão espiritual não são ilusões da mente, são funções avançadas da consciência humana. O vazio, então, é o sinal de que você está operando em modo de desconexão. E o propósito da vida espiritual é religar esses circuitos, transformar a sensação de ausência em plenitude. Você não precisa buscar fora o que sempre esteve dentro. Deus, sob a ótica da neurociência, é o código universal de coerência que sustenta a consciência. É a energia que unifica emoção e razão, corpo e mente, indivíduo e todo. Conectar-se a ele é reconectar-se à própria estrutura do universo. E essa conexão não depende de um templo, de verso, um livro sagrado ou de uma crença específica. Ela depende de um estado de percepção. Quando a sua atenção se torna profunda o suficiente para perceber o milagre do agora, você está em contato com o divino. Nesse estado, o vazio deixa de ser sofrimento e passa a ser presença. E quanto mais você pratica esse tipo de conexão, mais o seu cérebro aprende a sustentar esse estado como seu padrão natural. Você deixa de viver em busca de algo para preencher o que falta e começa a viver a partir de uma plenitude silenciosa. Esse é o segredo que a psicologia e a espiritualidade buscam há séculos e que a neurociência agora confirma. O poder da conexão divina está dentro de você, na forma de redes neurais prontas para serem despertas. Mas o despertar não é teórico. Ele é uma prática diária de atenção e entrega. É preciso se permitir sentir novamente, permitir que o coração e a mente conversem na mesma linguagem. Quando isso acontece, tudo muda. Você começa a perceber o mundo com mais nitidez, as pessoas se tornam mais reais,
As emoções se tornam mensagens e não ameaças, e o que antes parecia um vazio insuportável se revela como o campo de nascimento de uma nova consciência. A ciência explica, mas o espírito vive. E quando ambos se encontram, você descobre que nunca esteve realmente sozinho. O que você sentia como vazio era na verdade um chamado para voltar ao centro. E o centro é o lugar onde Deus e a consciência humana se encontram em perfeita harmonia. O cérebro humano é uma máquina de conexão. Ele foi projetado para criar sentido, buscar padrões e encontrar significado em cada experiência. Quando essa busca não encontra uma resposta clara, o cérebro interpreta o vazio como uma falha. É por isso que nos sentimos inquietos, ansiosos e confusos quando estamos desconectados de algo que transcenda a rotina. Mas o que poucos entendem é que o vazio não é a ausência de algo externo, é o resultado da desconexão entre as partes internas da mente. A ciência chama isso de dissonância neural, quando áreas cerebrais responsáveis por emoção, raciocínio e consciência não trabalham em sincronia. Essa falta de harmonia cria um ruído constante, um fundo mental que impede a sensação de plenitude. É como uma orquestra afinada pela metade. Há som, mas não há música. A reprogramação do vazio começa quando restabelecemos a sincronia entre razão e emoção, entre corpo e alma. E isso é algo que pode ser treinado. Eu passei anos estudando monges, meditadores, líderes espirituais e cientistas para entender o que eles tinham em comum. Todos, sem exceção, desenvolveram uma habilidade que a neurociência chama de metaconsciência, a capacidade de observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Esse é o primeiro passo da reconexão. Quando você aprende a observar e não apenas reagir, o seu córtex pré-frontal assume o comando da mente. Essa região é o epicentro da inteligência emocional. Ela regula impulsos, interpreta emoções e cria uma ponte entre o sentir e o agir. Quando ela está ativa, você se sente em paz, mesmo diante do caos. A mente deixa de ser uma tempestade e se torna um céu que apenas observa as nuvens passarem. O segundo passo é o que eu chamo de respiração de coerência. É simples, mas poderoso. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, segure o ar por 4 segundos, expire pela boca contando até 6. Esse ciclo, repetido por 2 minutos, reduz a atividade do sistema nervoso simpático e ativa o parasimpático, responsável pela calma e pela regeneração. O ritmo cardíaco se estabiliza, o córtex volta a ter a oxigenação ideal e o cérebro começa a produzir ondas alfa, que são as ondas da presença. Nesse estado, você deixa de operar no modo de escassez e passa a operar no modo de abundância. A respiração é o fio que reconecta o corpo ao espírito e o espírito à mente. Ela é a linguagem da presença. O terceiro passo é o foco intencional. A mente vazia não é uma mente sem pensamentos, é uma mente com pensamentos disciplinados. A neurociência comprova que o foco é um músculo e pode ser fortalecido. Cada vez que você traz sua atenção de volta ao agora, você está literalmente reprogramando os circuitos neurais da atenção. Você está ensinando o seu cérebro a viver aqui, e não nas projeções do passado ou do futuro. E quanto mais presente você se torna, mais o vazio se dissolve, porque o vazio vive do tempo psicológico, da distância entre onde você está e onde acha que deveria estar. No agora, essa distância não existe. E se não há distância, não há vazio. A plenitude é o presente percebido com atenção. Quando você pratica a observação, a respiração e o foco, o cérebro entra em um estado de coerência neural. Essa coerência é o que eu chamo de a assinatura da mente desperta. É o mesmo estado observado em meditadores experientes, em pessoas que oram profundamente e em indivíduos que relatam experiências místicas. As ondas cerebrais se tornam harmônicas. O corpo reduz o estresse e a percepção de separação se dissolve. Você começa a sentir que faz parte de algo maior, algo que não pode ser descrito com palavras, mas que é inegavelmente real. Esse é o ponto onde a ciência toca o sagrado. A neuroimagem mostra que, durante estados de conexão profunda, há uma redução na atividade do lobo parietal superior, a região responsável por criar a sensação de separação entre o eu e o mundo. Quando essa área se silencia, a mente experimenta a unidade. É o momento em que você deixa de ser apenas um observador
e se torna parte da própria experiência. O eu individual se expande, o vazio desaparece e o que resta é pura consciência. Esse estado não é uma fantasia, é uma possibilidade biológica. Ele está ao alcance de qualquer pessoa que decida se reconectar. A neurociência moderna e a espiritualidade ancestral estão dizendo a mesma coisa com linguagens diferentes. A paz interior é o resultado da coerência. Quando há coerência, há presença. Quando há presença, há Deus. E quando há Deus, não há vazio. A reprogramação mental acontece não porque você força uma mudança, mas porque você permite que a mente volte ao seu estado natural. A plenitude é o estado original da consciência antes de ser corrompida pela distração e pelo excesso. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele não cria nada novo, ele apenas revela o que sempre esteve lá. O vazio é o sintoma de uma mente que se esqueceu do caminho de volta, mas o caminho está aí, dentro de você, esperando que você pare, respire e ouça. A mente, quando guiada com amor e consciência, se torna o canal onde o divino se manifesta. E é nesse ponto que a transformação começa. Quando você se conecta com isso, o mundo muda não porque ele mudou, mas porque você o vê com olhos diferentes. Você entende que o sentido da vida não é algo a ser encontrado, mas algo a ser vivido. E a partir desse instante, o vazio deixa de ter morada dentro de você. Há um momento em que a mente humana precisa fazer uma escolha silenciosa: continuar reagindo ao vazio como se fosse uma ferida ou começar a enxergá-lo como um portal. A maioria das pessoas teme o silêncio interior porque ele confronta aquilo que mais evitamos nós mesmos. O vazio nos obriga a encarar o que está mal resolvido, o que foi reprimido, o que ainda dói. E é exatamente por isso que ele é sagrado. Porque é nesse espaço entre o que foi e o que será que o poder de Deus se manifesta dentro da mente. Eu aprendi ao longo dos anos que não há crescimento sem desconforto, e que o desconforto emocional é apenas o cérebro tentando se reorganizar. Quando uma pessoa entra em contato com a dor, regiões profundas do cérebro, como a amígdala e o hipocampo, se ativam. A amígdala dispara o alarme emocional, mas é o hipocampo que decide se a experiência será registrada como trauma ou aprendizado. E é nesse ponto que a presença consciente muda tudo. Quando você observa a dor sem fugir dela, o córtex pré-frontal envia uma mensagem para o hipocampo dizendo que a experiência é segura, e o cérebro começa a recodificar a memória. Essa recodificação é a base biológica da cura emocional. É um instante em que o sofrimento deixa de ser um peso e se torna sabedoria. Deus atua na mente exatamente nesse intervalo, entre o estímulo e a resposta. Quando você decide não reagir com medo, mas com consciência, o divino entra em cena. E essa entrada é mensurável. Há aumento da oxigenação cerebral, redução do cortisol e liberação de ocitocina, o hormônio da conexão e da confiança. A fé, quando genuína, não é um ato de cegueira, é um ato de neurocoerência. É alinhar a biologia com a transcendência. O cérebro humano é o único capaz de imaginar o futuro, recordar o passado e escolher conscientemente o significado do presente. Essa capacidade é o que os antigos chamavam de livre-arbítrio e a ciência chama de autorregulação emocional. Quando você aprende a se conectar com o divino através da presença, você começa a usar esse poder de forma intencional. O vazio deixa de ser uma prisão e se torna uma ferramenta. Ele te ensina a observar sem se desesperar, a sentir sem se destruir, a estar sem precisar possuir. Isso é maturidade espiritual e psicológica. É o ponto em que a neurociência encontra a sabedoria dos antigos mestres. Jesus, Buda, Rumi, todos compreenderam algo que só agora a ciência começa a confirmar: que a paz não está na ausência de problemas, mas na forma como a mente responde a eles. O cérebro treinado para reagir com presença se torna invulnerável ao caos. E essa invulnerabilidade não é insensibilidade, é serenidade. A fé reprograma os circuitos do medo porque ensina o cérebro a confiar na vida. Quando você confia, o sistema nervoso se acalma, o corpo volta ao equilíbrio e o coração recupera o ritmo natural. A confiança
é o antídoto neuroquímico do medo. E quando o medo se dissolve, o vazio perde o alimento que o sustenta. O vazio só existe porque há resistência. Quando você deixa de resistir, ele desaparece. A conexão com o divino é, portanto, um estado de entrega inteligente. É permitir que a mente descanse no fluxo da vida, sabendo que há uma inteligência maior operando através de cada experiência. A física quântica chama isso de coerência do campo, a psicologia chama de estado de flow e a espiritualidade chama de fé. Todos falam da mesma força, a capacidade da consciência de se alinhar com algo que transcende o eu. Quando você vive nessa frequência, algo extraordinário acontece. As suas emoções deixam de ser obstáculos e se tornam guias. A tristeza passa a apontar para o que precisa ser curado, a raiva para o que precisa ser transformado e o medo para o que precisa ser compreendido. Nada é desperdiçado, tudo é sinal. A conexão com o divino é a lente que revela o propósito escondido nas experiências humanas. E é por isso que quanto mais você se conecta, menos vazio você sente. Porque o vazio é o resultado de uma mente que interpreta a vida sem propósito. Quando há propósito, há sentido. E quando há sentido, há plenitude. A neurociência da felicidade já demonstrou que o cérebro humano é moldado por aquilo que ele repete. Se você repete pensamentos de carência, reforça o circuito do vazio. Se você repete pensamentos de gratidão e fé, reforça o circuito da plenitude. É simples, mas é profundo. O que você cultiva dentro de si se torna o seu estado permanente. É por isso que a oração, a meditação e a contemplação não são práticas religiosas, são tecnologias mentais. Elas reorganizam os circuitos do cérebro e permitem que a energia da consciência flua sem bloqueios. Quando você ora com presença, o cérebro não entende como súplica, mas como entrega. Ele desativa os centros da preocupação e ativa as redes da confiança. Quando você medita, ele não entende como passividade, mas como foco absoluto. Ele fortalece a atenção e reduz a ruminação. Quando você contempla, ele não entende como fuga, mas como expansão. Ele amplia as conexões entre os hemisférios e aumenta a empatia. Em todas essas práticas há um denominador comum. A mente deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. É nesse fluxo que o divino age. A ciência pode medir os efeitos, mas não pode medir a graça. A graça é o fenômeno subjetivo que ocorre quando a mente desperta para o próprio poder de conexão. É um instante em que você percebe que Deus nunca esteve distante, apenas silenciado pelas distrações do seu próprio pensamento. O vazio não é um castigo, é um convite para lembrar. Lembrar que você é parte de algo infinitamente maior. Lembrar que há uma presença dentro de você que observa tudo, mas não se abala com nada. Lembrar que a mente é apenas um instrumento e que a consciência é o maestro. Quando essa lembrança se torna viva, o vazio deixa de existir. O que surge em seu lugar é um estado de paz profunda, que não depende de circunstâncias, apenas de coerência. Agora que você compreende o que acontece dentro da mente quando o vazio domina, é hora de aplicar tudo isso de forma prática, real, no seu cotidiano. A ciência e a espiritualidade não são conceitos distantes. São dois caminhos que se cruzam dentro do mesmo laboratório, o cérebro humano. É aqui que a teoria se transforma em vida. É aqui que a neurociência encontra a fé viva. E é aqui que a sua transformação começa. O primeiro passo é simples, mas exige disciplina. Eu o chamo de o ritual da presença. Ele não requer mais do que 5 minutos, mas tem o poder de alterar a estrutura da sua mente se for praticado todos os dias. Escolha um momento do dia, de preferência ao acordar, antes de mergulhar nas distrações. Sente-se, feche os olhos e coloque uma mão sobre o coração. Respire fundo. A inspiração deve ser longa, profunda, sentida. Sinta o ar entrando e expandindo o seu peito e então expire lentamente, como se deixasse sair todo o peso que carrega. Faça isso por alguns ciclos. A cada expiração, imagine que o ruído mental se dissolve. O que resta é o silêncio. Nesse silêncio, repita mentalmente uma frase simples. Eu estou aqui. Eu sou. Essa afirmação é um comando direto à sua consciência.
Ela ativa o córtex cingulado anterior, uma região do cérebro responsável por regular a atenção e integrar emoção e percepção. Você está biologicamente trazendo a sua mente para o presente. E quanto mais faz isso, mais o cérebro aprende que o agora é o único lugar seguro para estar. Depois de algumas respirações, leve sua atenção para os sons ao redor, para o batimento do seu coração, para o ar que toca o seu rosto. Perceba tudo sem julgar. A mente começará a se acalmar. As ondas cerebrais mudam de frequência. O corpo entra em coerência com o coração. A partir desse ponto, você não está mais apenas respirando, você está se conectando. Isso é presença. É o primeiro antídoto contra o vazio. O segundo passo é o exercício da compaixão ativa. Ele reprograma a mente e o coração para operarem em sintonia. A ciência descobriu que quando você sente compaixão genuína, o cérebro ativa as mesmas regiões que são acionadas quando você recebe amor ou segurança. A ocitocina se eleva, o sistema imunológico se fortalece e o estresse se reduz drasticamente. A compaixão é um remédio neurobiológico. Para prática Lã, escolha uma pessoa. Qualquer uma pode ser alguém que você ama, alguém neutro ou até alguém que te feriu e mentalmente deseje o bem dela. Diga dentro de si que você encontre paz, que você seja livre do bias, sofrimento, que você seja guiado por luz. Faça isso por alguns minutos. Não precisa sentir nada forçado. Apenas envie esse pensamento. O cérebro não distingue o real do simbólico. Ele apenas responde ao que você pratica. E com o tempo, a compaixão se torna um reflexo automático. Esse exercício não apenas cura as relações externas. Ele reorganiza os circuitos internos da empatia, da paciência e do perdão. O vazio diminui quando a mente aprende a amar. Porque o amor, ele é a frequência mais alta da consciência. E quando o cérebro vibra nessa frequência, ele começa a funcionar de forma otimizada. As redes neurais se reorganizam, a atenção se expande e o medo perde força. O terceiro passo é o alinhamento com a intenção. Todos os dias, o seu cérebro desperta em busca de direção. Se você não define a intenção, o mundo define por você. A ausência de intenção é o solo fértil do vazio. Por isso, ao iniciar o dia, pergunte a si mesmo: como quero pensar hoje? Que tipo de energia quero emanar? Quando você define uma intenção, ativa o sistema reticular ascendente, o filtro da mente. Ele passa a selecionar informações, pessoas e oportunidades alinhadas com a sua energia. A intenção direciona a atenção, e a atenção molda a realidade. É assim que a mente cria o mundo. E é por isso que a oração é tão poderosa, porque é a intenção elevada à vibração espiritual. Quando você ora com convicção, o cérebro interpreta como foco absoluto. Ele filtra o ruído e alinha todas as funções cognitivas em uma única direção. A fé é a intenção em estado puro. E é por isso que quem tem fé se sente completo, mesmo sem ter tudo. A mente focada na intenção correta é uma mente livre do vazio. O quarto passo é o detox emocional. É impossível se sentir pleno carregando emoções não processadas. A neurociência mostra que emoções reprimidas permanecem ativas no sistema límbico por meses ou anos, influenciando decisões, humor e até o corpo físico. A cada vez que você suprime uma emoção, o corpo registra. A cada vez que expressa com consciência, o corpo cura. Escolha um momento da semana e permita-se sentir. Se houver tristeza, chore. Se houver raiva, escreva. Se houver medo, respire dentro dele. Não lute contra a emoção, apenas observe-a como energia que precisa se mover. Quando ela se move, a mente se liberta. Deus não te fez para reprimir, Ele te fez para fluir. O quinto passo é o exercício da gratidão consciente. Gratidão não é um clichê emocional, é um estado neuroquímico. Pesquisas mostram que o simples ato de listar 3 coisas pelas quais você é grato aumenta a produção de dopamina e serotonina, os neurotransmissores da felicidade e da satisfação. A gratidão é o oposto exato do vazio. Ela preenche o espaço com reconhecimento. Quanto mais você agradece, mais o cérebro busca motivos para continuar agradecendo. Ele reconfigura os filtros da percepção e começa a focar no que está funcionando e não no que falta. E é nesse ponto que a transformação se consolida.
Porque o vazio não desaparece de uma vez, ele é substituído pouco a pouco por um senso profundo de plenitude. Cada respiração, cada ato de compaixão, cada intenção e cada gratidão reprogramam o seu cérebro para operar no modo presença. Isso é reconexão. E o mais belo de tudo é que esse processo não depende de crença, depende de prática. A ciência comprova que após 8 semanas de prática consciente, o cérebro muda fisicamente. As regiões associadas à empatia e à calma aumentam, enquanto as ligadas à reatividade diminuem. Isso significa que o seu cérebro responde ao esforço da alma. É assim que Deus age dentro de você. Não como um milagre externo, mas como uma inteligência interna que desperta à medida que você coopera com ela. A conexão é uma via de 2 mãos. Você dá um passo na direção da presença e a presença dá um passo na sua direção. O vazio, então, se revela apenas como uma ponte entre o velho e o novo. E a travessia é feita na respiração, na intenção e na fé. A cada instante em que você escolhe se reconectar, a biologia da graça se manifesta em você. O seu cérebro se reorganiza, o coração se alinha e a alma se expande. Você começa a viver não como quem busca algo, mas como quem finalmente encontrou. Há um ponto em que a reconexão deixa de ser apenas uma prática e se torna o seu estado natural. O cérebro, depois de semanas ou meses de repetição consciente, começa a operar em uma frequência diferente. É como se a mente aprendesse uma nova linguagem, a linguagem da coerência. E o mais extraordinário é que essa coerência não transforma apenas o seu mundo interno, mas também tudo que te cerca. O cérebro humano é um transmissor. Ele emite e capta frequências emocionais. Quando você muda o seu estado interno, muda a qualidade das suas conexões externas. A neurociência social comprova que as emoções são contagiosas, que o campo energético de uma pessoa pode influenciar o comportamento e o estado emocional de outras. Quando você vive em coerência, o seu cérebro e o seu coração emitem um campo eletromagnético harmônico. As pessoas sentem, mesmo que inconscientemente. É por isso que quando você está em paz, transmite paz. Quando está presente, inspira presença. E quando está pleno, cura ambientes inteiros. É o poder da mente coerente em ação. A ciência chama isso de ressonância neural, a espiritualidade chama de luz interior. Ambas falam do mesmo fenômeno. O ser humano conectado se torna um centro de gravidade emocional. Ele não precisa convencer ninguém, porque a sua energia fala antes das palavras. A presença dele muda o clima de uma sala, desperta confiança, reduz conflitos. Isso não é magia, é neurobiologia aplicada. A coerência do coração e do cérebro ativa o nervo vago, que regula a empatia e a add-backs inais, calma social. Quando esse circuito está equilibrado, você se torna naturalmente compassivo e confiante. Essa confiança não é arrogância, é serenidade. É o tipo de força silenciosa que vem de quem está em paz consigo mesmo. E é aqui que a reconexão com o divino se manifesta de forma palpável. Porque quando você está conectado, não busca mais aprovação, apenas compartilha a presença. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um canal de expansão. A produtividade aumenta, os relacionamentos se aprofundam, a saúde melhora e tudo isso é mensurável. A redução do cortisol e o aumento da oxitocina criam um estado interno que favorece a regeneração celular e fortalece o sistema imunológico. Você literalmente se torna biologicamente mais saudável ao se conectar espiritualmente. É o corpo respondendo à coerência da alma. E essa transformação não é apenas individual, ela é coletiva. A conexão com o divino dentro de si desperta a consciência da interconexão com tudo. Você percebe que não há fronteiras entre você e o outro, que todos são expressões da mesma inteligência. O vazio então se revela como a ilusão da separação. Quando essa ilusão se desfaz, surge um senso profundo de unidade. A vida deixa de ser uma sequência de problemas a resolver e se torna uma dança de aprendizado e entrega. Cada desafio é visto como um convite para expandir a consciência. A mente deixa de reagir e começa a responder com sabedoria. E essa sabedoria não vem da razão pura, vem da integração entre emoção e percepção. O cérebro conectado entende que a emoção não é inimiga da lógica, é a sua aliada.
o sentir e o pensar se tornam complementares. Essa integração é o que eu chamo de inteligência espiritual. Ela é o nível mais elevado de funcionamento humano. Quando você vive nesse estado, as circunstâncias externas perdem o poder de controlar o seu humor. Você continua sentindo, mas não se afoga. Continua sonhando, mas não se perde. Continua amando, mas não depende. Esse é o verdadeiro poder da mente conectada. É o equilíbrio entre força e leveza, entre entrega e ação, entre razão e fé. Quando o cérebro entra nesse nível de coerência, ele começa a gerar o que os cientistas chamam de biofeedback positivo. Cada emoção positiva reforça os circuitos que a criaram, tornando-a mais fácil de acessar. Isso explica porque, com o tempo, a paz se torna o estado padrão. Você deixa de precisar lutar contra o vazio, porque ele simplesmente não tem mais espaço. O cérebro reaprendeu a viver na plenitude. É um retorno ao design original da consciência humana. E à medida que essa transformação se aprofunda, algo mágico acontece. Você começa a perceber sincronicidades, pequenas coincidências que não são coincidências. Pessoas que aparecem no momento certo, oportunidades que fluem, respostas que chegam quando você menos espera. A mente conectada cria harmonia no campo da vida, porque o campo responde à coerência. Essa é a prova viva de que o divino não atua fora, mas através de você. A fé, nesse ponto, deixa de ser crença e se torna experiência. Você não acredita mais em Deus, você sente Deus. E sentir Deus é o oposto do vazio. É a consciência expandida, percebendo a si mesma como parte de algo infinito. E é isso que muda tudo. Você deixa de pedir que a vida te preencha e passa a derramar. A sua presença se torna um presente para o mundo. A cada interação, a cada palavra, a cada gesto, você planta a energia da coerência. E o mundo, em resposta, se reorganiza ao seu redor. Essa é a verdadeira manifestação do poder espiritual dentro do cérebro humano. A conexão com o divino transforma a percepção, e a percepção transforma a realidade. É assim que o invisível se torna visível. É assim que o que era apenas fé se torna fato. E nesse ponto da jornada, você percebe que a mente e o espírito nunca estiveram separados. A separação era apenas o ruído, e agora o ruído cessou. O que resta é silêncio, paz e direção. O vazio se foi, e o que ficou é o espaço onde o divino respira através de você. Tudo que eu compartilhei com você até aqui tem um propósito simples e poderoso: te conduzir de volta ao centro, ao ponto onde mente e espírito se reencontram e o vazio deixa de existir. Porque no fim, a verdadeira jornada humana é uma jornada de lembrança. Nós viemos completos, mas esquecemos disso. Nascemos conectados, mas a vida nos distraiu. Crescemos acumulando estímulos, opiniões, expectativas, e em meio a tudo isso, a conexão com o essencial foi se tornando cada vez mais frágil. A mente se afastou da alma, e nesse afastamento surgiu o vazio. Mas agora você sabe que o vazio é apenas um alarme interno, uma mensagem do seu próprio cérebro dizendo que é hora de voltar. O caminho de volta não é para fora, é para dentro. A neurociência moderna prova que o cérebro humano é capaz de reprogramar até as emoções mais profundas. Isso significa que não há ferida permanente, não há perda definitiva, não há escuridão que não possa ser transformada em consciência. Tudo depende de uma escolha, a escolha de estar presente. Quando você decide conscientemente se conectar ao que há de mais elevado dentro de si, o cérebro responde. Ele começa a liberar uma sequência de neurotransmissores que te fazem sentir mais vivo, mais lúcido, mais inteiro. É a biologia da fé em ação. E é nesse estado que você começa a perceber que Deus nunca esteve distante. Ele sempre esteve ali, esperando, no silêncio entre um pensamento e outro, no intervalo entre um suspiro e o próximo. Ele habita o espaço onde a sua atenção repousa quando você deixa de buscar fora o que já está dentro. Essa é a experiência mais libertadora que um ser humano pode ter. Perceber que o divino não é um conceito, é uma realidade neuroespiritual. Quando você entra em coerência, o Queriessa, seu cérebro e o seu coração se alinham com essa frequência e você se torna parte do próprio campo que criou o universo. Esse é o poder da mente conectada.
Ela não apenas pensa, ela cria. Não apenas deseja, ela manifesta. E tudo isso acontece em silêncio. Nenhuma gritaria interior é necessária para acessar o divino. Ele não está nas tempestades mentais, mas no espaço entre elas. E quanto mais você aprende a descansar nesse espaço, mais o vazio perde poder. A ausência se transforma em presença, o medo se transforma em confiança, o ruído se transforma em clareza. É como se a sua consciência despertasse de um sono antigo e dissesse: agora eu lembro quem eu sou. E quando você lembra, tudo muda. A ansiedade que antes dominava o corpo se dissolve. O cansaço mental dá lugar à lucidez. As dúvidas se transformam em direção. A vida, que antes parecia um labirinto, revela seu mapa. Cada desafio foi um professor. Cada queda foi uma lição. Cada silêncio foi uma oração disfarçada. E nesse instante, o cérebro entra em ressonância com algo que a ciência ainda tenta compreender completamente: o estado de transcendência. Nele, você sente uma expansão indescritível. É a mente reconhecendo o infinito dentro de si mesma. É o ponto onde ciência e fé se unem. E o mais extraordinário é que isso não é privilégio de poucos iluminados. É uma capacidade humana universal. Todo cérebro pode experimentar Deus quando cessa a luta e começa a escuta. Por isso, a prática é simples, mas sagrada. Todos os dias, escolha um momento para silenciar, respirar e sentir. Observe a respiração como um milagre acontecendo dentro de você. Observe a vida como um sistema de inteligência perfeito sustentando a sua existência. Observe o mundo não como um campo de batalha, mas como uma escola de consciência. Essa observação muda a química do seu corpo, muda a energia do seu ambiente e muda a direção da sua vida. É assim que o divino reprograma a mente não por imposição, mas por sintonia. Quanto mais você se conecta, mais o seu cérebro aprende a permanecer nesse estado. E quando isso acontece, você se torna um canal vivo da presença. O vazio se transforma em plenitude, e a plenitude se transforma em propósito. Você passa a viver com propósito, não porque encontrou respostas, mas porque aprendeu a fazer as perguntas certas. Perguntas que vêm da alma e não do medo. E quando as perguntas mudam, a vida muda. Essa é a ciência da transformação. É o ponto onde o espiritual se torna mensurável e o humano se torna sagrado. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque o seu cérebro, a sua alma e o seu destino decidiram despertar. E esse despertar não termina neste momento. Ele apenas começou. Eu quero que a partir de hoje, cada respiração sua seja um lembrete de que o divino vive em você. Cada pensamento consciente é uma oração. Cada gesto de amor é uma extensão da mente de Deus em ação. Você é o campo onde o milagre acontece. E se até agora você viveu se sentindo vazio, saiba que o vazio não era um inimigo. Era o convite, era Deus batendo na porta da sua consciência e dizendo: há mais. Agora que você abriu essa porta, o que fará com isso? Essa é a pergunta que fica. Eu te convido a não deixar essa experiência se perder no ruído do dia. Continue esse caminho. Continue praticando. Continue despertando. Porque cada segundo em que você escolhe se conectar é um segundo em que a vida volta a fluir através de você. E quanto mais você flui, mais sentido tudo faz. Se este conteúdo ressoou com você, se de alguma forma tocou algo dentro de você, eu quero te agradecer por chegar até aqui. E quero te fazer um convite. Se essa mensagem fez sentido, se ela te trouxe clareza, força ou esperança, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto técnico, é uma forma de manter essa corrente de consciência viva. Aqui, todos os dias, eu compartilho reflexões, estudos e mensagens que unem ciência e espiritualidade para que você continue expandindo a sua mente e o seu coração. Ative o sininho para não perder nenhuma jornada e compartilhe este áudio com alguém que possa precisar ouvir essas palavras. Às vezes, um simples compartilhamento pode mudar o dia de alguém. Pode acender uma luz onde há escuridão. Pode transformar o vazio em presença. E se você já está comigo desde o início, saiba que essa caminhada é nossa. Estamos crescendo juntos, aprendendo juntos e cada vez mais nos tornando instrumentos dessa inteligência divina que habita dentro de nós.
que você saia deste momento com a mente leve, o coração em paz e a certeza profunda de que nunca esteve sozinho. Você é parte da fonte, e a fonte está viva em você.